Bom dia, graça e paz do Senhor Jesus. Aqui seu pastor, seu amigo João Almeida entrando para o nosso devocional e juntos podemos receber o pão da palavra logo cedinho, se alimentar o nosso espírito e refletir. Não é só importante ouvir a palavra, é importante ouvir e meditar nela. Ouvir a palavra e meditar na palavra nos conduz a vitórias tremendas. O tema do nosso devocional de hoje é consulte. Isso mesmo, consulte. Provérbios 3:5 diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Quero recomendar que você leia 2 Crônicas 16, do 1 ao 10, que vamos falar hoje está nesse capítulo, 2 Crônicas 16, do 1 ao 10, você pode ler? O rei Asa tinha a idade de... O rei Asa nessa situação tinha diante de si um problema. O rei de Israel havia invadido o seu território e pensou numa estratégia para vencê-lo, pedir ajuda, né? Ele foi... Deixa eu explicar para você o que acontece nesse capítulo. O rei Asa é cercado pelo rei de Israel e ele não tem como sair da sua região, não tem como atacar o rei de Israel, porque o exército dele não é bom o suficiente. Então ele pensa uma estratégia. Qual é a estratégia que ele pensa? Para vencer, ele pede ajuda a Ben-Hadad, o rei da Síria. E dá certo. Ele pede ajuda, Ben-Hadad vem, ajuda. A pressão dos sírios em outra parte do reino obriga Baasa, que é o rei de Israel, a abandonar a invasão de Judá. E Asa então consegue solucionar o plano, pelo menos temporariamente, né? Leia o capítulo que eu recomendei. Porém, ele não pensou nas possíveis consequências a longo prazo. E Deus então envia o profeta Hanani para confrontá-lo, pois o rei de Judá agiu sem consultar a Deus. Ele buscou a ajuda do homem, do rei Hanani, sem consultar a Deus, ignorando Deus, confiou no seu próprio entendimento e fez aquilo que parecia correto, vantajoso no momento. A consequência disso é que ele teria que suportar o resultado permanente dessa decisão. E qual seria esse resultado? Ele ficaria nas mãos do rei da Síria e teria que fazer exatamente tudo que o rei da Síria quisesse. Não é errado pensar em estratégias para sair dos problemas. Não é errado pensar, idealizar. Talvez você está se encontrando num problema agora e você está pensando, o que eu posso fazer? Mas esse texto de Crônicas também nos diz que devemos ficar atentos. Às vezes, devemos ficar de braços cruzados perante situações, esperando a ação de Deus. Mas é importante entender que parar, pensar, refletir, não é nem ficar de braços cruzados, é ficar parado e perguntar a Deus, o que é que o Senhor quer de mim? O que é que o Senhor quer que eu faça? Para que as nossas decisões sejam bem sucedidas, elas precisam ser tomadas debaixo da direção de Deus. Às vezes surgem estratégias que parecem fantásticas, para a gente lidar com alguma dificuldade, e nós nem pensamos duas vezes. Às vezes recorremos a pessoas sem antes recorrer a Deus. Por exemplo, alguém pode se encontrar doente e pode ser tentado a buscar auxílio de um benzedor. Já ouvi crentes falarem isso, ou seguir conselhos de algum charlatão na ânsia de ficar logo curado. Muitas vezes a pessoa nem reflete sobre as questões envolvidas, que mais tarde poderão trazer consequências bem piores do que as que ela está enfrentando fisicamente. Pode trazer consequências também emocionais e espirituais. Tudo porque a pessoa descartou a opção de buscar a orientação de Deus, buscar o conselho de Deus. Isso pode acontecer em muitas outras situações. Nossa primeira atitude deve ser sempre confiar em Deus. Ele pode até usar pessoas para nos ajudar, mas não devemos depender delas. Ou como diz o salmista, uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós devemos sempre confiar no nome do Senhor, nosso Deus. Essa confiança em Deus vai nos tornar dependentes. Nem sempre o sucesso significa que aquilo que era a vontade de Deus vai acontecer imediatamente, mas sempre será bom buscar a vontade de Deus em qualquer situação. Mesmo que essa vontade pareça crucial para você, pareça desafiadora,
é melhor confiar no Senhor do que confiar nos homens. A minha pergunta nessa manhã: onde está a sua confiança? Em Deus ou nos homens? Quando as coisas apertam, você busca Deus ou busca o socorro de homens? Pensa nisso. Vamos orar? Devemos continuar orando por Célia. Ela passou a noite bem, graças a Deus. Gideon está lá, deu notícia no clube de leitura. Mas vamos continuar orando para que Deus complete sua obra na vida da sua filha. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, rendemos a Ti o nosso coração, rendemos a Ti a nossa vida, e no nome precioso de Jesus te agradecemos por esse dia. Tu és o nosso Rei, nosso Pai, nosso Senhor. Queremos interceder pela vida de Célia mais uma vez, te pedindo em nome do Senhor Jesus que o Senhor levante a tua filha do leito, completamente curada e restaurada. Toca cada vaso, cada parte dela e estabeleça a cura em nome de Jesus. Pai querido, rendemos a Ti o nosso coração, rendemos a Ti a nossa vida, rendemos a Ti o que temos e somos. Nesse dia abençoa os Teus filhos, dá direção, dá sabedoria, dá graça. Se alguém está precisando tomar uma decisão ou se está enfrentando alguma dificuldade, traga, Senhor, a resposta, o direcionamento, para que essa pessoa possa viver a experiência contigo, de ser guiado e não socorrido apenas. Dá direção e sabedoria e glorifica o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Que Deus em Cristo te abençoe. Um beijo no seu coração. É muito bom ser igreja com você. Graça e paz.